Ela perdeu os pais e agora só quer realizar o último desejo do avô, se casar. Já ele precisa de um casamento urgente por causa da família. A solução? Fingir que são um casal. Mas será que dá pra fingir amor depois de tantos beijos? O salão do velório estava em completo silêncio. Yoon-seol permanecia em pé diante dos memoriais de seus pais falecidos. O ar pesava com o peso do luto, e ela chorava livremente, segurando o único laço de família que ainda lhe restava, seu avô. Desde cedo, ele fora seu porto seguro, protegendo-a após a morte trágica dos pais. Naquele instante, Yoon-seol prometeu a si mesma que faria qualquer coisa para fazê-lo feliz. Mas até o ancoradouro mais firme cede. Recentemente, ela descobriu a verdade devastadora. O avô estava em fase terminal de um câncer de pâncreas. Restavam-lhe poucos dias de vida, e com o pouco tempo que tinha, ele fizera um pedido. Queria vê-la casada antes de partir. O coração de Yoon-seol se apertou. Casar? Ela era jovem demais, tudo parecia apressado demais. Ainda assim, o cuidado do avô não lhe deixou escolha. Na faculdade, ela se aproximou de Sokin, seu amigo sempre tão alegre e brincalhão, que clareava seus dias. Dominada pela urgência, puxou-o para fora da sala de aula e já no corredor hesitou, antes de soltar. Sokin, você se casaria comigo? Ele congelou, surpreso, mas logo se abriu em sorriso. É repentino, mas como eu recuso quando quem propõe é você, disse ele rindo. Mas que tal casarmos quando fizermos 30 anos? Yoon-seol ia responder, mas o celular dele tocou. Um amigo convidava para encontrar umas meninas por perto. Que massa! A gente continua isso amanhã? Preciso ir, Yoon-seol. Ela forçou um sorriso. Tá bom, era só brincadeira. Ele ainda provocou, beliscando suas bochechas. Eu sabia, mas meu coração até disparou. Acenou e partiu, deixando Yoon-seol parada, vendo sua silhueta desaparecer pelo campus. O peito dela apertou. O que eu fiz? Murmurou frustrada. O que eu esperava de quem nunca leva nada a sério. Perdida em pensamentos, ela acabou esbarrando em alguém. Assustada, pediu desculpas, mas o homem de olhar gelado a cortou. Preste atenção onde anda. Pare de sonhar acordada. Irritada, Yoon-seol retrucou. Se me viu distraída, podia ter desviado, né? Foi você que veio na minha direção de propósito. Antes que ele respondesse, um carro passou em alta velocidade, perigosamente perto dela. Num reflexo, o homem agarrou seu braço e a puxou para trás. No impulso, ela bateu no peito dele. E, de repente, seus lábios se tocaram num instante. O mundo parou. Ele se afastou rápido, secando a manga do casaco. Não crie história, disse frio. O carro vinha rápido demais. Só te puxei para te salvar. Valeu, gaguejou ela, desviando o olhar. Vamos fingir que nada disso aconteceu? Acho que estamos tendo um dia péssimo. Virou-se para sair, mas parou ao ouvir a voz dele, divertida. Nem vai me agradecer por salvar sua vida? Ela titubeou. Ou está planejando sumir sem pagar por esse beijo? Yoon-seol, ainda atordoada, respondeu. Que beijo? Mal encostamos os lábios. Para de bancar o dramático. Ela completou com sarcasmo. Que chato, né? Nunca foi beijado antes? Ele sorriu. E por que acha isso? Se quiser saber, quem tem cara de nunca ter beijado ninguém é você. Irritada, ela disparou. Qual é a sua? Eu nem lembro desse beijo. Ele provocou de novo. Geralmente ninguém esquece o primeiro beijo tão fácil. Primeiro beijo? Você tá maluco. Só pra constar, acho que tiveram umas 108 pessoas antes de você. Sabia? Então, me desculpe se não foi memorável. Virou-se e foi embora, gritando para ele. E se me ver de novo, nem venha falar comigo, seu pervertido. Ele ficou ali, vendo-a sair com um sorriso contido. A número 108, hein? Interessante. De volta à sala de aula, Yoon-seol sentou distraída. As amigas riam e conversavam sobre festas e passeios, mas ela não conseguia se concentrar. Seus pensamentos voltavam ao encontro e ao beijo acidental. Foi quando o professor entrou, calando a turma. Bom dia a todos! Começou, em tom sério. Hoje temos um convidado especial que ministrará aulas no próximo semestre. O meu nome é Kung Juni. Yoon-seol congelou, os olhos arregalados. Ela segurou o caderno com força, o rosto uma mistura de choque e mortificação. No fundo, sussurrou. Aquele cara... Ontem. As bochechas arderam enquanto ela tentava se encolher na cadeira. O pânico cresceu ao sentir o olhar dele vasculhando a sala. De repente, a voz dele soou, clara e afiada, cortando o silêncio. Você aí, abraçada ao caderno. Qual é o seu nome? Yoon-seol congelou de novo. Choi Yoon-seol. Senhor, gaguejou, tentando manter a voz firme. Um sorriso brincalhão apareceu nos lábios dele. Senhorita Choi, eu não sabia que morder o livro ajuda a absorver o conteúdo. A sala explodiu em risadas, e o rosto de Yoon-seol ficou escarlate.
Ela baixou ainda mais, desejando desaparecer. Yuniel ficou vermelha. Antes mesmo de se recompor, o sorriso provocador de Kang Junyoung se aprofundou. Então tá, disse ele, virando a página com calma. Que tal você explicar a página 108? O coração dela deu um pulo com a pausa dramática que ele fez antes de continuar. Ah, meu erro, acrescentou, com um tom cheio de malícia. Quis dizer página 10.8. Os olhos dele brilhavam com diversão. Vá em frente, senhorita Choi. Ilumine a turma, disse com um sorriso ainda maior, claramente se divertindo com o desconforto dela. Depois da aula, Sujene se aproximou casualmente do professor Kang. Por que não me contou que ia dar aula aqui? Perguntou num tom leve e brincalhão. Vamos tomar um café? A expressão de Junyoung continuou educada, mas distante. Tenho umas coisas para resolver depois, e além disso, não é apropriado um professor tomar café com uma aluna. Ué, você conhece ele? Perguntou um dos colegas, surpreso. Sujene respondeu, sem dar muita importância. É, nossas famílias se conhecem. Mais tarde, Gyeong-gun, amiga de Yuniel, sugeriu irem almoçar juntas. Tava com vontade de comer jampong, mas Yuniel recusou. Vou direto para casa. Tô só o bagaço, respondeu com um sorriso fraco. Enquanto caminhava pelo corredor, avistou Kang Junyoung à frente, reuniu coragem e chamou. Sr. Kang, a gente pode conversar um minuto? Ele parou e se virou, cravando nela aquele olhar cortante. Queria pedir desculpa pela forma como a gente se conheceu. Mas será que dá pra gente não levar esse problema pra sala de aula? Problema? Meu? Perguntou ele, com um tom impossível de ler. O sorriso dele voltou aos poucos, com um brilho irônico no olhar. Eu nunca misturo assuntos pessoais com a aula. Me comporto como um professor que orienta seus alunos. A voz dele desceu, com uma pitada de sarcasmo. Não seja arrogante. Ela ficou boquiaberta, sem saber o que dizer, enquanto ele simplesmente virou as costas e foi embora. Mais tarde naquela noite, de volta ao seu apartamento, o celular de Yuniel vibrou. Era o avô. Ela atendeu rápido. Yuniel, como você tá? Perguntou ele, animado. Tô bem, vovô. E o senhor? Haha, tô ótimo. Escuta, vou pra cidade neste sábado pra encontrar o filho de um velho amigo. Você devia ir junto. Bom, não tenho nenhum plano. Então tá bom, respondeu ela. Ótimo. Te busco lá então. Até logo. No dia seguinte, com o ar fresco da manhã, Yoon-seol acompanhou o avô até uma propriedade luxuosa. Assim que chegaram, o avô chamou com carinho. Kang-jin! O anfitrião se aproximou com um sorriso acolhedor. O dono de uma empresa tão grande não deveria ter que recepcionar os convidados no portão, né? Brincou o avô dela. Ah, mas eu queria vir, respondeu Kang-jin rindo. Queria muito conhecer essa jovem. Yuniel fez uma reverência educada. O avô então a apresentou a Kang-jin e a esposa, Hyuk. Esses são os filhos do meu saudoso amigo Kong Dong-woo. Eles também eram bem próximos dos seus pais. E ele é o dono da TJ Corp. Prazer em conhecê-los, disse Yuniel com um sorriso caloroso. Você cresceu e se tornou uma jovem tão linda, elogiou Tae-yoon, com carinho. Venham, entrem, disse Hee-suk, fazendo um gesto gentil em direção à entrada da casa. Enquanto caminhavam, Tae-joon comentou. Sua família contribuiu tanto com a nossa. Sem vocês, a TJ Corp nem existiria como é hoje. Ah, não diga isso, rebateu o avô, desconversando. Já dentro da casa, Tae-yoon suspirou, com um toque de arrependimento na voz. Yuniel, me arrependo de não ter procurado vocês depois que seus pais se foram. Eu devia ter feito isso. Hee-suk o interrompeu com doçura. Vamos deixar esses assuntos pesados pra lá, tá, querido? Tae-yoon rapidamente mudou de tom com um sorriso acolhedor. Se você estiver disposta, se considere parte da nossa família. Eu ficaria encantado de finalmente ter uma filha. Ou até uma irmãzinha e um irmão mais velho pros meus filhos. Ai, Tae-yoon, você vai acabar deixando ela sem graça. Brincou Hee-suk, sorrindo. Você sempre quis ter uma filha, e agora tá se empolgando. Tae-yoon, então, apontou com orgulho. Ah, ali está nosso segundo filho. Jun-seo, venha dar um oi. O jovem fez uma reverência educada. Prazer em conhecê-la. Sou Kang Jun-seo. Enquanto conversavam, o som de passos firmes ecoou no corredor. Todos se viraram no mesmo instante, e então ele entrou. O filho mais velho. O ambiente ficou tenso no mesmo segundo em que Yuniel e Kang Junyoung se encararam. Era ele, o cara que a tinha salvado do carro em alta velocidade dias atrás. Os olhos dela se arregalaram de surpresa. Ambos congelaram, os olhares presos um no outro, surpresos com o quão pequeno o mundo podia ser. Do lado de fora da casa, foi Junyoung quem quebrou o silêncio primeiro. O destino tem mesmo um senso de humor, né? A voz dele carregava um tom de provocação. Yuniel respirou fundo, tentando conter a irritação. Que tal a gente recomeçar? Obrigada por salvar minha vida, disse ela, educada, mas contida.
Os olhos dele brilharam com malícia. Ah, então você disse que não lembrava, mas agora parece que lembra bem daquele momento. Ei, interrompeu ela, corando. Sem detalhes. E sim, lembro de tudo, senhor. Acrescentou esse senhor com um sorriso sem graça. Ele riu baixinho. Fora da sala de aula, pode me chamar só de Junian. Juniel endireitou a postura e balançou a cabeça. Como se fosse possível. Você é mais velho e claramente bem mais experiente. O sorriso dele se alargou. Ah, experiente? Tá falando da experiência como o primeiro beijo? Porque aí eu não posso competir com você. Foram 108, né? O rosto dela pegou fogo enquanto gaguejava, encarando ele com raiva. Mas ele só deu de ombros, tranquilo. Não é verdade, senhorita Choi. A paciência dela se esgotou. Você é insuportável. Eu tô tentando ser educada por causa do meu avô e dos seus pais, mas você... Apontou o dedo pra ele, firme. Fica na sua. Lá fora, a gente não se conhece. Entendido? Ele deu de ombros de novo. Perfeito. Era isso que eu queria. Não preciso fingir simpatia. Se inclinou levemente na direção dela e completou. Nem combina comigo, mesmo. E então, virou as costas e foi embora, enquanto Yuniel ficava parada ali, com os punhos cerrados e a irritação borbulhando. Ficou parada, congelada, com os punhos cerrados enquanto a frustração fervia por dentro. De volta à faculdade, Yuniel confidenciou a uma amiga que estava procurando alguém para casar. E até já tinha proposto isso para Soyuni. A amiga ficou chocada. Como assim você quer casar com qualquer um? Depois deu uma bronca. Você precisa de alguém maduro, estável, não pode ser qualquer cara, né? De repente, os olhos dela brilharam com uma ideia. Já sei, minha tia tem uma agência de encontros. Vamos marcar um encontro às cegas pra você. Antes que Yuniel pudesse responder, ela já tinha decidido. Vai ser esse sábado mesmo. E foi assim que no sábado, Yoon-seol estava sentada num hotel, esperando seu par do encontro chegar. Quando o cara apareceu, até se apresentou educadamente. Mas logo começou a falar sem parar sobre o quanto ele era bonito. No sábado seguinte, ela conheceu outro cara, obcecado por dieta, que nem deixava ela comer à vontade. As semanas foram passando e Yuniel foi conhecendo vários homens diferentes. Alguns ousados demais, dando em cima dela descaradamente. Outros esquisitos ao ponto de acreditarem em fantasmas e contarem histórias assustadoras. Ficava cada vez mais claro o quanto era difícil achar alguém realmente compatível. Até que, num sábado, ela conheceu um cara que parecia sincero. Enquanto conversavam, Yuniel acabou derrubando a xícara de chá sem querer. O homem rapidamente ofereceu seu lenço. Um gesto simples que reacendeu uma pontinha de esperança. Talvez ainda existisse uma chance de encontrar um cara decente. No mesmo hotel, do outro lado, Junion estava sentado em uma poltrona, discutindo ao telefone com a mãe. Por que você vive fazendo promessas sem falar comigo antes? A mãe respondeu com calma. Não fui eu, foi uma amiga minha. Ela quis apresentar a filha depois que viu como sua empresa tá indo bem. Assim que a ligação terminou, alguém chamou o nome dele. Uma jovem apareceu sorrindo radiante. Lembrando das palavras da mãe, Junian a observou com seriedade. Você me parece familiar. A gente já se encontrou antes? Sim, a gente se viu ano passado, na festa de aniversário do príncipe Ivan, respondeu ela animada. Sem esperar qualquer reação, já foi emendando assunto atrás de assunto sobre como podia ajudar nos negócios dele usando a influência do príncipe. Junion ouvia, mas visivelmente começava a se irritar com a falação sem fim. Por fim, levantou-se educadamente e disse: Foi um prazer conhecer você, mas eu tenho trabalho para fazer. Preciso ir. A garota logo tentou amenizar. Acho que vim numa hora ruim. Vou indo então. Enquanto ela se afastava em direção à saída, Junian soltou um suspiro aliviado e se jogou de volta na cadeira. Finalmente um pouco de paz. Do outro lado do hotel, o encontro de Yuniel até que parecia ir bem. Eles estavam conversando com educação e... Ele começou a fazer perguntas sobre a família dela, mas de repente o tom mudou. Gastei 30 milhões só pra conhecer alguém do meu nível, disse ele, com um ar arrogante. Yuniel ficou chocada, o espanto estampado no rosto. Percebendo a reação dela, o homem agarrou sua mão de repente e disse: Não mente pra mim. Eu conheço bem gente como você. Baixa renda, desesperada. Vem comigo pro quarto, ou eu te denuncio. A raiva de Yuniel subiu na hora, e ela retrucou. Me denuncia pra polícia, então eu não tenho medo. Nesse momento, uma voz familiar ecoou pelo ar. Junion, que passava ali perto, parou ao ouvir aquilo. O homem continuou, ignorando a resistência dela. Se o que você quer é dinheiro, eu posso te arranjar isso rapidinho. Yuniel cerrou os dentes tentando controlar a raiva. Mas antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, alguém agarrou o braço dele com força. Assustada, ela olhou pra cima. Era Junian, encarando o sujeito com um olhar gélido. O aperto dele foi tão firme que o homem gemeu e deu um passo pra trás, sentindo dor. Sem dizer uma palavra, Junion segurou a mão de Yuniel e puxou ela dali, apressado. Ela mal conseguia acompanhar o passo dele, tropeçando atrás.
Obrigada. Eu nem quero imaginar o que teria acontecido se você não tivesse aparecido, disse ela, ofegante. Olhou para a própria mão e completou. Você já pode soltar, Junion. Ele soltou e perguntou. Então você veio aqui para um encontro às cegas? Irritada, ela respondeu. Seja o que for, não é da sua conta. Junion virou para ela com um leve sorriso no canto da boca. Pelo jeito que você tá vestida, só pode ter sido isso, a menos que o que aquele cara falou seja verdade. O rosto dela ficou vermelho na hora. Claro que não, respondeu envergonhada e se sentou numa cadeira próxima com um suspiro. Depois de respirar fundo, explicou. Meu avô tá doente. Esse foi o último pedido dele. Me ver casada. A tia de uma amiga minha tem uma agência de encontros. Então resolvi tentar. A expressão de Junion ficou mais séria. Achei que casamento e amor fossem o sonho de toda mulher. Tá tudo bem pra você sair por aí em encontros às cegas assim? Ela suspirou de novo. Não é fácil. Mas eu não preciso de amor pra fazer meu avô feliz. Eu só quero o título de esposa. Junyang ficou encarando ela por um tempo, como se estivesse processando aquilo. Ela completou, com a voz mais baixa. Achei que aquele homem era uma boa pessoa. Achei que finalmente ia realizar o desejo do meu avô. Sem dizer nada, Junyong puxou uma cadeira e sentou ao lado dela. Parecia refletindo profundamente, até que finalmente olhou para ela e disse. Choi Yuniel, casa comigo. Yuniel congelou, sem reação por alguns segundos. Depois soltou uma risada nervosa. Você tá brincando, né? Mas a expressão dele não mudou nem um pouco. Você mesma disse que não recusaria se alguém te pedisse em casamento. O sorriso dela sumiu aos poucos. Mas por que teria que ser você? Ele se inclinou levemente, com um tom calmo. Porque isso é vantajoso pros dois. Nós atendemos aos critérios um do outro e nossas famílias já se conhecem, disse Junyon. Seu avô vai ficar feliz se você se casar comigo. Suspeito? Ela perguntou, estreitando os olhos. E o que você ganha com isso? Eu preciso do status de marido, assim como você precisa do título de esposa. Ele respondeu sem hesitar. A ficha caiu para Yuniel e seus olhos se arregalaram. Espera, você também está aqui por... Sim, ele a interrompeu. Eu não quero perder meu tempo com encontros às cegas. Se eu me casasse com outra pessoa, teria que lidar com sentimentos, mas você só se importa com o título. Isso é conveniente para os dois. Ela o encarou, pensativa, murmurando. Eu não consigo imaginar a gente casando. Depois de um momento de silêncio, acrescentou. Posso ter um tempo para pensar? Com um sorriso confiante, Junyon respondeu. Tudo bem, te dou 3 dias. No terceiro dia, às 5 da tarde, me encontre no estacionamento onde nos vimos pela primeira vez. Se você não aparecer, significa que está recusando minha proposta. 3 dias depois, no estacionamento, Junyon estava lá esperando, como prometido. Ele olhou para o relógio. Eram 16h50. Seus olhos percorreram o caminho vazio à frente. Minutos se passaram e ele checou a hora novamente. 17h10. Desapontado, destravou a porta do carro pensando consigo mesmo. O que eu esperava vindo aqui? Mas, quando estava prestes a entrar no carro, ouviu alguém chamando seu nome. Ele se virou e viu Yuniel correndo em sua direção, um pouco sem fôlego. Desculpa mesmo por estar atrasada, disse ela, ofegante. Minha aula acabou mais tarde do que eu imaginava. A expressão de Junyon permaneceu séria. Você está 10 minutos atrasada. Ainda tentando recuperar o fôlego, ela respondeu. Eu vim aceitar sua proposta, mas tenho uma condição. Se endireitou e o olhou com firmeza. Quero que esse casamento fique em segredo, pelo menos até eu me formar. Você é bem popular no campus, e se isso vazar, pode ser um desastre para mim. Os lábios de Junyon se curvaram em um leve sorriso enquanto ele assentia. Muito bem, disse, estendendo a mão para um aperto de mãos. Nesse caso, é um prazer fazer negócios com você, senhorita Choi. Mas de repente, ele a puxou para frente, e Yuniel tropeçou direto nos braços dele. Ele a segurou firme. Assustada, ela colocou as mãos contra o peito dele, empurrando-o. O que você pensa que tá fazendo? Me abraçando assim? Exclamou. Com um sorriso de canto, ele inclinou-se levemente e disse. Bom, não somos um casal agora? Temos que começar a parecer um. Na mansão Kang, durante o jantar, o clima ficou tenso quando todos voltaram a atenção para Junyon, que havia acabado de anunciar que tinha uma notícia para compartilhar. Com uma expressão séria e firme, ele declarou. Eu vou me casar com Choi Yun-seol. O rosto de seu pai se iluminou de felicidade. A neta do Sr. Choi? Isso é uma ótima notícia! Exclamou. Em contraste, a expressão da Sra. Kang se fechou em preocupação. O pai de Junyon assentiu com aprovação. Eu já tinha uma sensação sobre isso quando eles nos visitaram, mas não tinha certeza. Estamos namorando há algum tempo, mas eu não sabia que nossos pais se conheciam, respondeu Junyon com calma. A Sra. Kang interrompeu, com a voz firme, mas controlada. Há quanto tempo vocês dois estão em um relacionamento? A Sra. Kang questionou, desconfiada. Você só começou a dar aula no campus dela semana passada.
Esse casamento não tá apressado demais? Junyang sustentou o olhar da mãe com firmeza. A gente já estava junto muito antes de eu começar a ensinar lá, respondeu com naturalidade. E com um leve sorriso, acrescentou. E é exatamente por isso que eu não gosto quando a senhora tenta me empurrar para encontros com as filhas das suas amigas. Não se preocupe, mãe. Eu vou me casar com a Yuniel porque amo ela. Os olhos da senhora Kang se arregalaram levemente. Um leve pânico percorreu sua mente. Será que ele sabe mesmo o que é amor? Irritada, ela apertou o garfo com força, embora sua expressão seguisse controlada. Forçando um sorriso, disse. Junyoung, por que você não traz ela aqui em casa? Eu gostaria de conversar pessoalmente com ela. No telefone, Yuniel ficou em choque com a notícia. E se ela desconfiar de alguma coisa? Perguntou preocupada. A voz de Junyoung se manteve calma. Só segue o plano. Responde tudo conforme combinamos. Eu te espero no lugar de sempre. Não se atrase. Quando a ligação terminou, Yuniel ficou encarando o celular, com o coração apertado. Como eu vou conseguir ficar calma? Pensou. No dia seguinte, na casa dos Kang, a senhora Kang a recebeu com um tom nada acolhedor. Como o Junyoung te deixa vir sozinha assim? Meio desconcertada, Yuniel respondeu. Ele teve um compromisso urgente. Então eu vim sozinha. A senhora Kang a observou por um instante e depois disse. Ele já nos contou sobre o casamento, mas você ainda tá na faculdade. Isso não é apressado demais? Yuniel se endireitou e respondeu com firmeza. A gente decidiu manter segredo até eu me formar. Desconfiada, a senhora Kang insistiu, com a voz ligeiramente cortante. Há quanto tempo vocês estão namorando? E por que não nos avisaram antes? Sentindo o clima tenso, Yuniel tentou tranquilizá-la. A gente tá falando sério, muito sério, disse com a voz firme. A expressão da senhora Kang pareceu relaxar um pouco. Ela as encarou por mais alguns segundos e então disse. Não é que eu não goste de você, comentou com uma certa suavidade. Só tenho algumas perguntas. Olhou diretamente nos olhos de Yuniel, com um olhar sério. Você ama mesmo o meu filho? Fazendo o máximo para parecer sincera, Yuniel respondeu. Amo ele de todo o coração. A senhora Kang estreitou os olhos e perguntou de novo. E o Junyoung, ele ama você? Yuniel congelou, sua mente girando atrás de uma resposta. Mas antes que conseguisse responder, uma voz familiar interrompeu. Mãe, não seria melhor perguntar isso pra mim? Assustada, Yuniel se virou e viu Junyoung entrando na sala. Ele se aproximou, passou o braço pelos ombros dela e a puxou para perto, a envolvendo num abraço. Eu já disse que a gente se ama. O que mais você quer que eu faça pra te convencer? Disse ele, olhando para a mãe com firmeza. Depois, se virou para Yuniel com um sorriso provocador e perguntou. Ela não tá perguntando nada estranho, né, amor? Sem saber o que dizer, Yuniel balançou a cabeça e respondeu. Não, ela só tá preocupada com você. A senhora Kang observou a cena em silêncio, ainda mais preocupada do que antes. Quando saíram da casa, Yuniel reclamou. Você precisava mesmo agir daquele jeito? Como mais a minha mãe ia acreditar na gente? Respondeu Junyoung, com um ar casual. Você não precisava me abraçar daquele jeito, retrucou ela. Junyoung sorriu de leve. Você devia ter visto sua cara quando ela fez aquelas perguntas. Parecia tão desconfortável. Principalmente quando eu te abracei, ela bufou. Como não ficar desconfortável? A gente mal se conhece, e você nem me avisou nada antes. Quando chegaram em frente à casa dela, Yuniel murmurou um obrigada educado e tentou sair do carro, mas antes que conseguisse, Junyoung segurou sua mão e a levou até os lábios, depositando um beijo suave. Parece que a gente precisa praticar, disse ele, com um sorriso provocador. Os olhos dela se arregalaram e o rosto ficou corado. Praticar? Murmurou confusa. É, praticar, respondeu ele. A gente precisa parecer um casal de verdade sempre que possível. Ela puxou a mão de volta e rebateu. Não, a gente não precisa disso. Eu consigo lidar com isso muito bem sozinha. Ele provocou de novo. Tá vendo? Já tá confusa. Igual agora. Se aproximando, ele inclinou o rosto na direção dela, o olhar brincalhão, especialmente ao ver o rosto dela ficando ainda mais vermelho. Desesperada, ela o empurrou pra trás. Eu disse que não preciso disso! Exclamou, saindo rapidamente do carro. Logo em seguida, o celular dela tocou. Era o avô. Atendeu na hora. Do outro lado, a voz dele soava calorosa e divertida. Se tivesse me contado antes, eu teria aprovado esse casamento na hora. Ao ouvir a felicidade dele, um sorriso se formou nos lábios de Yuniel, embora um certo nervosismo tomasse conta por dentro. Agora é tarde para voltar atrás, pensou. Depois da ligação, ela se virou de novo para o carro, abaixou-se na janela e disse. Então tá, vamos praticar. Dentro do carro, enquanto se inclinava em direção a ele, perguntou hesitante. A gente realmente precisa praticar beijo? Junyoung lançou um olhar malicioso. O que você acha? Sem esperar resposta, ele segurou delicadamente o pescoço dela, apoiou uma das mãos no rosto e, no segundo seguinte,
Os lábios dele tocaram os dela. Ela congelou, os olhos arregalados de surpresa. O momento pareceu se estender. O beijo se aprofundou, puxando Yuniel ainda mais para dentro daquele instante. Depois do que pareceu uma eternidade, Junyang se afastou com um leve sorriso. Isso foi o beijo de casamento, comentou com naturalidade, passando o polegar nos lábios dela. A gente vai casar logo, então é justo praticar para isso, né? Ainda atordoada, ela apenas assentiu em silêncio e saiu do carro rapidamente. Dentro do carro, Junyang recostou no banco, esfregando a nuca. As bochechas dele estavam levemente coradas enquanto ele revivia a cena na mente. No dia seguinte, na faculdade, enquanto olhava para as amigas, Yuniel lembrou da conversa com Junyang. É segredo, mas... será que posso contar para uma amiga? Eu preciso de alguém comigo. Ela tinha perguntado, e ele tinha concordado. Agora, olhando para suas amigas, hesitou. Não sabia em quem confiar. Mais tarde, enquanto caminhava com Gyeonggun, tomou coragem. Eu preciso te contar uma coisa. Gyeonggun sorriu, brincando. O quê? Vai casar, é isso? Sem graça, Yuniel respondeu. Na verdade, sim. Gyeonggun parou, boquiaberta. O quê? Com quem? Sem querer que ninguém mais ouvisse, Yuniel a puxou para um canto mais reservado. Quando estavam sozinhas, respirou fundo e revelou. Eu vou me casar com o Sr. Kang. Gyeonggun apontou para ela, quase indignada. Eu sabia que tinha alguma coisa entre vocês dois. Shh, fala baixo, sussurrou Yuniel, tentando acalmar a amiga. Só você sabe disso. Por favor, guarde esse segredo. A amiga assentiu e a abraçou apertado. Parabéns, hein? Finalmente achou um jeito, disse Gyeonggun com um sorriso. Mas, logo depois, a expressão dela ficou mais séria. Mas por que ele tá te pedindo em casamento? Qual o motivo? Yuniel decidiu ser sincera. Ele é igual a mim, precisa do status, e não quer perder tempo com encontros. Gyeonggun ficou pensativa por um instante, até que perguntou. Pera, não me diga que foi ele quem te salvou daqueles encontros às cegas? Antes que Yuniel respondesse, Gyeonggun abriu um sorriso travesso. Então ele é tipo seu cavaleiro branco, né? Chegando no cavalo branco pra te salvar. Enquanto a mente da amiga viajava, imaginando tudo, Yuniel apenas revirou os olhos. Mas, antes que pudesse responder, Sokun apareceu atrás delas. O que vocês estão cochichando aí? Perguntou animado, conduzindo as duas em direção ao café do campus. Bora tomar um café. Em uma cafeteria, Junyong estava sentado em silêncio, tomando seu café enquanto olhava pela janela. Foi então que viu um grupo se aproximando, rindo e conversando. Seu olhar se fixou em uma pessoa entre eles, Yuniel. O sorriso iluminado dela fazia seu rosto brilhar, e por um instante ele não conseguiu desviar o olhar. De repente, uma voz cortou seus pensamentos. Junyang! Era Sujene. Ele se virou e respondeu com calma. Oi, Sujene. Ela se sentou ao lado dele, sorrindo animada. Se eu soubesse que você vinha, teria te acompanhado antes. Enquanto conversavam, o grupo entrou no café. Ao ver Sujene, Sokun acenou com entusiasmo. Sujene! E o Sr. Kang também tá aqui. Ele virou-se para Junyong com empolgação. A gente vai sair para comer. Vocês dois não querem ir com a gente? Yuniel, disfarçadamente, tentou sinalizar para que ele recusasse. Mas Junyong apenas sorriu de canto e ignorou o pedido silencioso. Virando-se para Sokun, respondeu. Claro, vamos. Ótimo, vamos agora, disse Sokun, claramente animado. Já no restaurante, Yuniel não conseguia se sentir à vontade com a presença de Junyong. O clima estava tenso e ela não conseguia relaxar. Como sempre, Sokun ofereceu a ela um ovo mal cozido. Um gesto típico das refeições entre os dois. Você gosta disso, né? Disse, colocando o ovo no prato dela. Junyong observou a cena, seu olhar demorando um pouco mais do que o normal. Notando isso, Sokun explicou animado. A Yuniel é de Jeod Island. Ela adora ovo por cima. É uma tradição de lá. Ah, não sabia disso, comentou Junyong, sorrindo de leve. E quando você se mudou para Seul? Antes que ela pudesse responder, Sokun interrompeu. Ela se mudou quando começou a faculdade. Antes morava em Jeod com o avô. Yuniel pensou, incomodada. Será que ele não consegue calar a boca um minuto? O incômodo só aumentou quando Sokun pegou comida do prato dela com os próprios hashes. Irritada, ela reclamou. Ei, não usa seu hash na minha comida. Quer? Pode ficar com tudo então. Vendo a interação, Sujene caiu na risada. Vocês dois têm uma relação tão fofa. Sokun sorriu e passou o braço pelos ombros de Yuniel. É, somos bem próximos. Junyang permaneceu em silêncio, com uma expressão neutra, apenas observando tudo. Já Yuniel sentia que havia algo estranho naquela situação toda. Yonggun soltou um suspiro, percebendo o quão esquisito o clima estava. Depois da refeição, Sokun e Sujene se despediram e saíram, dizendo que tinham atividades do clube. Os outros acenaram de volta.
Sentindo o ambiente pesado, Yongun comentou: "Acho melhor eu ir também." Yuniel queria sair junto, mas antes que pudesse se levantar, Junyoung pegou a bolsa dela por trás, impedindo. Ela percebeu e apenas disse: "Tá bom, pode ir na frente." Quando ficaram sozinhos, Junyoung olhou pra ela e falou direto: "Você devia ter me contado que tinha namorado. Fica desconfortável pra mim." Irritada, Yuniel retrucou: "Ele não é meu namorado." E encarando Junyoung, completou: "E por que você aceitou vir então?" Ele respondeu com calma: "A gente combinou que manteria o relacionamento em segredo no campus. Mas isso não quer dizer que não nos conhecemos. Eu só agi naturalmente diante dos alunos." Yuniel pensou: "Eu sei que não é um casamento de verdade, mas como ele consegue ficar tão tranquilo assim?" Enquanto ele começava a sair, disse: "Vem comigo até o carro." Sentindo uma pontada de tristeza, ela pensou: "O que eu tô esperando de alguém como o Sr. Kang?" De repente, ele estendeu a mão para ela. "O quê?" perguntou surpresa. Ele respondeu com um sorriso tranquilo: "A gente precisa praticar sempre que tiver oportunidade, né?" Ela hesitou, encarando ele por um instante. Por fim, colocou a mão na dele. Caminhando lado a lado, de mãos dadas, pensou: "Afinal, esse relacionamento não é pra ter sentimentos, né?" Determinada, decidiu: "Se ele consegue ser frio, eu também consigo." Quando chegaram ao carro, Junyoung abriu a porta e comentou: "Notei que você ainda tá desconfortável de andar de mãos dadas." Com um leve sorriso no canto dos lábios, completou: "Já devia ser craque nisso. Afinal, você já beijou 108 vezes." Yuniel lançou um olhar fulminante, sem saber se ficava brava ou deixava passar. Preferindo entrar na brincadeira, respondeu com simplicidade: "Desculpa." Tentando melhorar, ela segurou a mão dele de novo e perguntou: "Assim? Ou talvez assim?" Foi testando diferentes formas de segurar sua mão, até perguntar: "Qual delas parece mais romântica?" Junyoung entrelaçou os dedos com os dela e segurou firme. "Assim", respondeu, olhando diretamente nos olhos dela. Yuniel ficou em silêncio, sentindo o calor da mão dele. Por um momento, seu coração disparou, sem que ela quisesse. Mais tarde, conversando com Gyeongun, a amiga expressou preocupação com o tipo de casamento que ela estava vivendo. "É algo legalmente válido, mas não é real. Até quando vocês vão continuar fingindo?" Yuniel pensou: "Ela tá certa. Preciso bolar um plano." Ela refletiu. Junyoung é um empresário bem-sucedido. Com certeza já pensou em tudo. Mas... e eu? Vou só seguir os passos dele sem pensar no que quero? No dia seguinte, dentro do carro de Junyoung, ela entregou um papel. "O que é isso?" perguntou ele, franzindo a testa. "Um contrato de casamento", respondeu com firmeza. "Uma cópia para cada, para garantir que nenhum de nós saia em desvantagem." Junyoung começou a ler atentamente. "Isso tá certo mesmo", murmurou. O primeiro ponto falava sobre manter o casamento em sigilo. "Faz sentido. Mas Estado Civil seria um termo mais claro", comentou, lançando um olhar para ela. "Não tenho problema com esse ponto. Mas se você contou para uma amiga, eu vou contar para um amigo." Seguiu lendo. "Segundo ponto, comportamento apropriado. Esse também tá ok para mim." Então chegou no terceiro ponto. "Vidas pessoais são separadas." Leu em voz alta. Antes que ele comentasse, Yuniel cortou: "Isso mesmo. A gente não é casado de verdade, então cada um pode fazer o que quiser." Ele levantou a sobrancelha com um sorriso no canto da boca. "Ah, então você pode sair com seu namorado?" Ela o encarou com raiva. "Não é isso." Com os olhos brilhando de diversão, ele seguiu a leitura. "Discordo do ponto 4. Como é que nossas famílias vão acreditar se a gente não demonstrar afeto na frente delas?" Yuniel explicou, firme. "Não precisa ser o tempo todo, mas você tem que me avisar antes." Ele balançou a cabeça. "Isso não é prático. A gente vai ter que improvisar." "Mas a gente nem vai se ver tanto assim", rebateu ela. "Podemos planejar com antecedência." Ele se recostou no banco e então soltou uma bomba. "Ah, esqueci de mencionar. Depois que a gente casar, minha mãe quer que a gente more na casa da família até você se formar. É uma das condições dela." Os olhos de Yuniel se estreitaram. "E você tá me contando isso só agora?" Ignorando a irritação dela, ele continuou. "Por isso os pontos 4 e 5 deveriam ser removidos. E quanto ao ponto 6, se seu avô falecer, você não vai ter mais benefício nenhum nesse casamento. Então eu entendo o motivo de querer manter o ponto 5, disse ele, com simplicidade. A frustração dela explodiu. Por que o ponto 5 tem que ser removido? Isso é desnecessário. Ele apenas deu de ombros, inclinando-se para frente com aquele sorriso provocador. "Por acaso acha que eu vou fazer algo com você?" perguntou, com os olhos fixos nela. Ou, deu uma pausa. "Tá com medo de se apaixonar?" As bochechas dela coraram de raiva. "Tudo bem", rosnou, riscando o ponto 4. "Mas o 5 fica. Vou só modificar o 4. Ela entregou o novo contrato. Ele leu em voz alta. "Não dormir na mesma cama." "Isso mesmo", respondeu firme. "Esse casamento é um negócio.
Não tem nada a ver com sentimentos. Sem discutir mais, ele pegou o papel e assinou. Ela o observou séria antes de dizer: quando terminar, feche os olhos. Ele franziu a testa, confuso. Por quê? Antes que ele pudesse entender, ela se inclinou na direção dele de olhos fechados. Junyon congelou, a mente em branco. Ela entreabriu os olhos, percebeu a hesitação, meio sem jeito, segurou as bochechas dele. Ah, desculpa, esqueci de tirar o chapéu. Eu só tava praticando o beijo do casamento. Antes que ela terminasse, ele puxou o chapéu e jogou de lado. Em um movimento só, segurou o rosto dela com as mãos. O beijo de casamento, murmurou com a voz baixa. Quem dá é o noivo. O coração dela disparou enquanto ele se aproximava, olhando direto em seus olhos. A respiração ficou presa no peito, e então os lábios dele tocaram os dela. O beijo foi se aprofundando, até os dois se perderem completamente naquele momento. Um momento que começou como encenação, mas que deixava claro que algo mais estava surgindo ali. Conforme os dias passavam e o casamento se aproximava, o celular de Yuniel não parava de tocar. Era atualização atrás de atualização, agendamentos de locais, ajustes da cerimônia e uma enxurrada de detalhes. Ela visitava cada lugar ao lado da mãe de Junyon, escolhendo decoração do quarto, provando bolos de casamento, experimentando vestidos. Certa tarde, ao colocar o vestido e se encarar no espelho, uma onda de realidade bateu forte. Aquele casamento, mesmo que nascido de um contrato, estava acontecendo de verdade. Ela encarou o próprio reflexo, os sentimentos embaralhados. A cerimônia seria na casa da família, na ilha de Giode. Caminhando pelo jardim, viu os preparativos em andamento. Flores sendo posicionadas, mesas montadas, a decoração tomando forma. Mas por algum motivo, não conseguia se sentir feliz. Dentro da casa, a tia se aproximou, preocupada. Onde está Junyon? Perguntou. Não o vi ainda. Ao ouvir isso, um aperto atingiu o peito de Yuniel. Um vazio estranho começou a crescer dentro dela, mas de repente, alguém chamou seu nome. Ela virou-se para a porta. E lá estava ele, o noivo, com a mala na mão e um rosto calmo, mas acolhedor. Um alívio tomou conta dela, o coração se aquecendo sem que ela esperasse. Ele se aproximou, pegou a caixa que ela carregava e disse: Desculpa, cheguei sem avisar. Antes que pudessem conversar mais, a tia apareceu, e Yuniel logo os apresentou. Enquanto os dois conversavam sobre os detalhes do casamento, o olhar de Yuniel ficou preso nele. E sem perceber, um sorriso sincero apareceu em seu rosto. À noite, na casa dos Choi, todos estavam reunidos à mesa jantando e conversando. A tia de Yuniel deu uma bronca carinhosa. Você precisa comer mais ou vai desmaiar no dia do casamento. Mas se eu comer demais, o vestido não vai servir, protestou Yuniel. Sentado ali por perto, Junyon interrompeu com um tom calmo e confiante. Não se preocupe, tia. Depois que a gente casar, vou garantir que ela coma direitinho. Yuniel assentiu, meio sem jeito. Viu? Agora pode ficar tranquila. A tia sorriu calorosamente. Não me surpreende a Yuniel dizer que foi amor à primeira vista. Ao ouvir isso, Junyon ergueu uma sobrancelha e virou-se para ela. Ah, é? Ela nunca me contou isso. O avô riu. É o jeitinho dela. Nem sempre diz o que sente. Mas quando ama, é de verdade. Mais tarde, enquanto Yuniel preparava o quarto para Junyon, ele entrou com a mala e olhou ao redor. Esse é o seu quarto? É sim, respondeu ela. Hoje eu vou dormir no quarto da minha tia. Se você achar estranho, me desculpa. Tá tudo bem, disse ele, direto. Ela hesitou um pouco e perguntou. Por que não me avisou antes que viria? Eu teria preparado um quarto melhor. Ele a encarou por um momento, então levantou a mão e ajeitou uma mecha de cabelo atrás da orelha dela. Porque minha futura esposa nem se deu ao trabalho de me mandar mensagem na véspera do casamento. O que mais eu poderia fazer além de vir procurar por ela? Surpresa, ela o olhou, e ele respondeu com um sorriso leve. Obrigada por ter vindo, disse ela, com sinceridade. O sorriso dele se abriu um pouco mais, enquanto se inclinava e deixava um beijo leve na testa dela. Ao se afastar, disse baixinho. Boa noite, minha noiva. E o coração dela deu uma leve acelerada. No dia do casamento, tudo já estava pronto para a cerimônia. Enquanto Junyon se arrumava, um amigo comentou. Não acredito que você vai se casar. Dias atrás, estava indo em encontros arranjados pela sua mãe. Quem é a noiva, afinal? Com um leve sorriso, Junyon respondeu. Com certeza. Não é nenhuma das dos encontros arranjados. O tom do amigo ficou mais sério. Então quem é? Ignorando a pergunta, Junyon foi até a porta do quarto onde Yuniel se preparava. A amiga dela a atendeu. Ela ainda não tá pronta. Vai ser rapidinho, garantiu ele, entrando. Yuniel? Quando levantou os olhos, ficou paralisado. Ela estava lá, com o vestido de noiva, simplesmente deslumbrante. Ao notar o olhar fixo, ela perguntou. Sim? Percebendo que tinha ficado tempo demais em silêncio, Junyon pigarreou e apontou para o homem ao lado. Esse é meu sócio e padrinho. Queria apresentá-lo. Ela se curvou, educada, e
e depois apresentou sua amiga ao amigo dele. Depois de trocarem cumprimentos, Junyoung olhou para o sócio e lembrou. Lembra que é um casamento secreto. Ninguém do escritório pode saber. Entendido, respondeu o amigo. Vou indo para ensaiar. A amiga de Yuniel também se despediu. Eu também. Vou deixar vocês dois a sós por enquanto. Relaxem, tá bom? Assim que a porta se fechou, Yuniel olhou nervosa para Junyoung. A gente tá mesmo com cara de tensão assim? Eu não tô, respondeu ele tranquilo. E você? É claro que eu tô, exclamou. Se essa encenação der errado, meu avô vai ficar arrasado. Onde está Junyoung? Perguntou. Não o vi ainda. Ao ouvir isso, um aperto atingiu o peito de Yuniel. Ela colocou a mão no peito e completou. Então é isso que as pessoas sentem. Agora entendo porque às vezes fogem no dia do casamento. Junyoung se aproximou, colocou a mão no ombro dela e disse. Como eles sugeriram? Quer praticar um beijo para relaxar? Ele se inclinou, o rosto chegando cada vez mais perto. Os lábios estavam a poucos centímetros dos dela. Mas se a gente fizer isso, vai ter que refazer a maquiagem, provocou ele com um sorrisinho. Ela o empurrou, irritada. Por que você só pensa em beijo? Você é um pervertido. Junyoung deu uma risadinha e recuou, com aquele sorriso divertido no rosto. Tá vendo? Agora você nem tá mais nervosa, né? Yuniel ficou ali parada, sem entender direito o que tinha acabado de acontecer, enquanto ele se afastava com aquele ar tranquilo. Seu coração ainda batia forte. O olhar dele estava fixo no caminho à frente. Até que ela apareceu. Yuniel caminhava devagar, segurando a mão do avô, com um jeito tímido, mas gracioso. Quando os olhares deles se encontraram, o coração dela disparou, e ela desviou o olhar, sem coragem de encará-lo diretamente. Junyoung, por outro lado, estava sereno. Seus olhos não saíam dela nem por um segundo. Quando finalmente chegaram até ele, sem conseguir mais esperar, Junyoung estendeu a mão. O avô dela olhou para o gesto, sorriu levemente e então colocou delicadamente a mão de Yuniel na de Junyoung. Um gesto silencioso, mas cheio de confiança. A cerimônia seguiu, e ao trocarem as alianças, os sorrisos nos rostos das famílias deixavam claro o quanto estavam felizes. Mas então, um dos padrinhos anunciou. Agora é a hora do beijo para selar os votos. Yuniel ficou visivelmente tensa. Junyoung se aproximou e sussurrou. É agora que a gente mostra o resultado dos treinos. Relaxa. Você tá toda dura. Enquanto levantava o véu dela, Yuniel murmurou nervosa. Mas a gente nunca praticou na frente de tanta gente. Ele deu uma risadinha suave, tentando acalmá-la. Só fecha os olhos. Ela o olhou assustada por um instante. E então, devagar, fechou os olhos, confiando nele. Junyoung se inclinou. Seus rostos estavam a poucos centímetros. E no momento seguinte, os lábios se tocaram. Com aquele beijo, o casamento foi selado. A plateia explodiu em aplausos. Agora, oficialmente, eles eram o senhor e a senhora Kang. Depois que os pais partiram, Yuniel e Junyoung os acompanharam até a saída, agradecendo a presença. E, bom, essa foi a primeira parte. Essa obra é muito boa e espero que eu consiga trazer mais partes dela.